Está no ar mais um programa HVA na TV, um programa realizado com muito carinho para você que é dono de pet. Não saia daí, dá só uma conferida. No quadro Mini História com Meu Pet, recebemos a Meg e sua família. No quadro Resgate Animal, temos a história do Abel, contada pela Beth. Plantas tóxicas e seus riscos para os pets, confira com a doutora Letícia. Guarda compartilhada, tudo o que você precisa saber com o doutor Malariel. Vamos conhecer tudo sobre estética animal com o groomer Luan Gaia. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um dos nossos programas do HVA na TV. Hoje vamos estar com matérias muito maravilhosas que realizamos para vocês. Você que é dono de pet, confira aí uma das nossas primeiras matérias de hoje, a história da Meg. Vamos estar conhecendo hoje tudo sobre a rotina da Meg, suas aventuras com a família, como chegou em casa e tudo que ela trouxe de bom para que a família hoje esteja aqui com a gente falando das maravilhas dessa Meg. Vamos lá conferir a história da nossa querida Meg. Hoje no quadro Minha História com Meu Pet, nós estamos recebendo uma família muito especial, que é a família da Meg. Sejam bem-vindos para contar essa história maravilhosa da Meg aí com a família. A gente que agradece o convite e a Meg ficou muito feliz com a participação. Sou Rafael, eu sou mãe da Meg. Boa tarde, eu sou a Regiane, eu sou a avó da Meg. Boa tarde, é interessante, né? Que eu sou o marido dela e pai dela, e também pai dela, né? Sou o Mazoel, o pai da Meg. Então vamos lá falar sobre a Meg. Eu quero saber com vocês como foi que a Meg chegou na família. A Meg chegou em 2019, logo depois que eu completei 15 anos. Eu sempre tive muito medo de cachorro. Quando eu era criança, o cachorro correu atrás de mim e eu fiquei com muito medo. E aí eu tava assistindo um filme e vi uns cachorros. E falei assim, eu preciso de um cachorro. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero um cachorro, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu quero um cachorro específico. Aí eu falei, um Shih Tzu. Aí ela falou, mas minha filha, um cachorro, né? Aí eu falei, não, eu já até sei quem tem. Um conhecido meu tinha uns filhotinhos pra vender. E aí a gente esperou ela fazer 45 dias. E eu e o papai fomos buscar ela lá. Ela dava assim na nossa mão, bem pretinha, nem parecia que ela ia ficar dessa cor. Ela era bem escurinha. A experiência para vocês no início, que como ela acabou de mencionar, vocês nunca tiveram, foi o primeiro pet, né? Tinha até medo do pet em casa. Na verdade, eu já tive, né? Quando eu morava com a minha família, já tive um pet, o papai colocava pra gente em casa. Mas antigamente os cachorros eram criados atrás da casa, né? Eram não dentro de casa. Então, assim, nós fomos muito acostumados assim, o cachorro atrás de casa. E quando a Meg chegou, a gente já acostumou ela dentro de casa. Então, hoje a Meg dorme na cama com a gente. Hoje a Meg tem uma higiene de uma pessoa, né? Que todo mundo até diz assim, meu Deus, como é que vocês criam a Meg? Tem a higiene toda noite, tem de escovar os dentes, a gente faz toda a higiene da patinha, passa hidratação nela. E o vovô? É super interessante, né? Você viu o que ela falou. É a pessoa que faz parte da nossa vida, né? Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma vida muito corrida, né? E eu tinha essa preocupação. Eu sempre tive um lema seguinte: se você tiver um animal, você tem que cuidar. Você tem que dar carinho, porque ele tem sentimentos, né? Como o doutor falou ainda há pouco, ele tem sentimentos, ele tem necessidades. Então não é só pegar um cachorro e ter, né? Lá no fundo da casa é sobra de comida. Não, a Meg é toda diferente. Tem a higiene dela, tem a alimentação que ela faz.
quando ela tem as consultas, ela passa por atendimento médico. Então é todo cuidado. Então lá atrás eu falava que isso era muito trabalho, que de fato, né? De fato tem esse cuidado, né? Tem o trabalho, o sentimento que eu tenho pela minha filha, pela Rafaele, é o mesmo que eu tenho pela Meg hoje, né? Lá não. Com o passar do tempo, você vai criando um amor assim que é surreal, né? Dentro de tudo que eu falei ainda há pouco, né? Todos esse cuidado que a gente tem, esse tipo de cuidado porque a gente ama mesmo, de fato, entendeu? E assim, você chega do trabalho super cansado, né? Do dia todo de trabalho, vai para a faculdade, ou vai para estudar, vai para outro compromisso. Quando você chega em casa, tem aquele ser lhe esperando, faz uma festa, lhe joga no chão, lhe beija, parece que aquilo renova você, entendeu? Essa recepção, assim, ela é impressionante. Na verdade, a nossa rotina mudou toda depois da chegada da Meg, né? A Meg é um cachorrinho que ela não fica sozinha, ela chora, né? E ela não consegue ficar só. E aí a gente tem uma pessoa que trabalha em casa, que fica conosco e que fica com ela, né? E assim, a partir do momento que ela vai, é o tempo de eu chegar do trabalho ou ele chegar, porque a Rafa hoje já mora pra Belém, né? E aí nós estamos com a Meg. E assim, quando a gente chega, ela já vem, já pula, já arranha, já quer que a gente sente no chão pra brincar. E fazendo aquela festa e também dizendo assim, não me deixem sozinha que eu não gosto. Até a rotina de viagem muda. Antes ela ainda ficava no hotel. A gente levou ela para uma viagem para o Marajó e ela acabou tendo uma dermatite. A raça dela é muito sensível à dermatite. A gente se divide, assim, eu vou viajar e aí meus pais ficam com ela, meus pais vão viajar, eu fico com ela. E ela é parceira, né? A gente está estudando, ela está com a gente. Se a gente dormir 1 da manhã, ela dorme 1 da manhã. Se a gente dormir 1 e acordar 4, ela acorda junto com a gente. Entendeu? Isso aí assim, é muito interessante, entendeu? Ver esse carinho, o dormir também, ela vem e se encaixa na gente para dormir. E também, a Meg, ela é interessante. A raça dela, ela parece uma onça. Quando ela sai para a lateral de casa, ou qualquer lugar, ela fica naquela posição como se fosse de caça. Ela é impressionante. E ela vai mesmo caçar. Outro dia, um rapaz foi trocar o botijão de gás lá, e ela tava mansinha. Parece onça mesmo, ela chegou mansinha. Quando abriu o portão, ela foi em cima dele. Olha... Agarrou a bota dele. E tudo que a gente faz hoje Pensando nela. Pensando nas duas. Né? Como a Rafa já consegue lidar com as adversidades, né? Devido à idade, o crescimento, aí ficou com a Meg. E a Meg, se a gente vai viajar, é toda uma estrutura. Se a gente vai sair para estudar, para trabalhar, é uma estrutura pensando nela. É como se fosse uma criança, na verdade, né? Sim. Inclusive, ela tem um hábito que, a partir de certo horário, ela só toma água na mamadeira. Uma chuquinha. E os próprios amigos da nossa família também, familiares mais distantes, quando eles chamam a gente pra alguma coisa, eles já falam, olha, dá pra levar a Meg. Tem uma confraternização, dá pra levar a Meg. Mas aí, conte mais pra gente desses perrengues da Meg, dessas coisas engraçadas que ela já trouxe, dos risos que ela já trouxe pra família. Bom, a Meg, a gente tem uma casa na Vila de Beja, que é aqui próximo, e essa casa é no canto. E ela não é murada, então ela tem cerca, arame farpado. E a Meg tem que viver na coleira, porque se a gente bobear ou se soltar a coleira, ela corre e quer expulsar os cachorros que estão no nosso terreno. Se tem galinha, ela quer correr atrás. Então, ela não quer que nada esteja ali. E algumas vezes, ela chegou a passar por esse arame e se cortar e tudo, e varar ruas, e todo mundo tem que correr atrás dela. E os vizinhos, quando a gente está lá, eles já sabem. Se começa uma gritaria, todos os vizinhos já correm, porque eles sabem que foi a Meg que fugiu. Como é a rotina diária dela? Ela toma um café da manhã com vocês, ela vai pra escola,
Aí, ou seja, saem para trabalhar, ela fica em casa, retornam para o almoço, e aí assim vai. Aí, até a noite que todo mundo se reúne para ficar junto. Essa rotina dela, vocês conseguem assim mudar ou é a mesma coisa sempre? Não, na verdade a rotina dela é quando ela tá com a gente é uma, né? Quando ela tá com a Rafa é outra. Mas geralmente ela tá mais conosco. Então geralmente ela toma um café cedo, aí almoça e já vai comer e já vai jantar, né? Essa que é a rotina de alimentação dela. Às vezes come um petisco, adora umas bolachinhas que a gente compra própria para pet, né? Umas frutas também. E ela é mais forte que a gente. Esse ano passado, agora ela foi fazer colheu um exame que é para retirar a urina aqui da barriga. Furaram ela 4 vezes. Eu já não consigo. Chega essa hora eu falo, toma, mãe. Não, eu choro antes dela. Ela não chora. Ela toma vacina, ela não chora. A gente viu ela chorar, acho que uma vez durante toda a vida dela. É normal esse desespero de tutores de pet. Geralmente, quando ele vê o pet dele ali passando pelo procedimento, ele fica desesperado. É o sentimento que vocês têm, né? De desespero. Ai, tá sentindo dor? Eu também já tô sentindo dor. Eu sinto antes dela. Hoje o HVA existe pela Kiara. Então, hoje todo o investimento que a gente fez para o hospital existir foi quando eu tive a Kiara, eu falo no sentido de ter, né? Quando ela adoeceu pela primeira vez, não tinha um lugar onde eu pudesse ter atendimento para ela. E aí eu fiquei, parece doida que é uma Maquetuba. Tu imagina, correndo para um lado e para o outro no domingo. Não tinha um médico, não tinha um lugar, não tinha um pet, não tinha nada. E ela se passou mal de noite para amanhecer no domingo. Ela passou muito mal, vômito e diarreia. Tu imagina, o pet passar mal assim, ele desidrata. Chegou mais 11 horas do dia, eu imaginei que eu ia perder ela. Falei, eu vou perder ela. E aí eu mudei totalmente de profissão e passei a investir ali na parte do cuidado, na parte da saúde, por ela. Agradecer a participação de vocês para poder compartilhar. Porque o programa hoje, HVA na TV, ele é um programa para que a gente possa levar ao público que existe uma vida do pet. Não é só um animal ali que está dentro de casa, mas ele tem sentimento. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa dar amor, dar carinho. Então, o programa aqui é para que a gente possa informar todos do respeito que tem com o pet. Porque é muito fácil dizer em casa que a gente tem um pet, mas aí não dá aquele amor, aquele carinho, não alimenta, não leva ao médico. Então, esse quadro, Minha História com Meu Pet, é para que todos possam compartilhar a sua experiência com seus pets em casa. E isso vai incentivar mais pessoas a querer seguir, ser influenciada pela sua maneira de cuidar. Como você cuida do seu pet em casa, vê ali o amor que vocês têm, ele tem, e trazer isso, começar a influenciar, porque é isso que a gente quer. Então, o programa, o HVA na TV, é para que a gente possa realmente dar visibilidade na questão desse cuidado do pet. Agradeço essa participação. Obrigada, viu? O HVA na TV, recebendo a família maravilhosa da Meg, ela olhando e assistindo aí, né, Meg? Que história legal. Essa Meg é uma sapeca mesmo, fica correndo aí, dando trabalho para a família dela ali em Bege. Muito obrigado pela participação da família da Meg, por ter aceitado o convite e vir contar aqui essas historinhas dela maravilhosas pra gente junto dar uma risada. E você que está acompanhando a história da Meg, tem vontade de trazer a tua historinha, a historinha do teu pet pra televisão, procure o programa HVA, vamos deixar o contatinho aqui. A nossa produção vai deixar o contatinho na tela para você mandar pra gente que tem desejo de contar a historinha do seu pet na televisão. Vamos estar aqui e vamos entrevistar aí onde você tá, para que a gente traga aí também a história do seu pet para televisão. Muito obrigada, Meg e toda a sua família pela participação. Agora nós vamos falar sobre resgate animal. Vamos contar a historinha do Abel. O Abel, que era um gatinho de rua, que sofreu um acidente, tendo ali um dos seus membros triturado pelo atropelamento e veio parar até o hospital veterinário para realizar um procedimento. Pós-procedimento, foi um gato que foi abençoado, foi adotado através do projeto do Anjinho da Beth. Hoje o Abel vive bem e está bem. Bora acompanhar essa história aí com a Elizabeth, falando tudo sobre o Abel.
Estou aqui com a nossa parceira Beth, que vem contar mais uma história de resgate. E junto com ela tem um convidado muito especial, que é o Abel. E a história hoje ela é sobre o Abel, né, Beth? Boa tarde, Marcione. Boa tarde, telespectadores. Bom, a história do Abel foi através da rede social, em que eu vi na página do HVA um pedido de ajuda para o Abel, onde a atual tutora dele, a moça que resgatou ele das ruas, o Abel foi vítima de maus tratos, de atropelamento, quebrou a patinha traseira, ficou toda dilacerada, né, as patinhas dele em decorrência do acidente. Então ele precisava fazer uma cirurgia, e a cirurgia só fazia no HVA. E aí foi que a gente precisou realizar uma campanha, né, para pagar essa cirurgia. Contamos com a ajuda dos padrinhos lá do Anjinhos da Beth, para que a gente pudesse fazer, né, essa ação em prol dele, para pagar os procedimentos dele. E aí a gente está aqui. A pessoa que resgatou o Abel, que socorreu e levou até o hospital, ela acabou adotando ele no final, porque a gente não tinha para onde levar o Abel, né? Precisava de um lar temporário. E mesmo com as limitações após a cirurgia, ele perdeu a pata, uma das patinhas. Então ele ficou apenas com as 3 patinhas. A gente até achou que ele fosse fosse difícil na rotina dele, mas não prejudicou em nada, ao contrário, ele leva uma vida muito normal. O Abel está aqui, pronto para participar da próxima ação de castração aqui no HVA. Vai ser agora 28, né, Beth? Dia 28. Pessoal, fique ligado aí, dia 28 temos uma ação de castração no HVA. Você que ainda não castrou seu pet, seu gato, procure o HVA, que essas ações elas são para diminuir a proliferação de animais nas ruas, o abandono, maus tratos. Então, quanto mais animais castrados a gente tem, menos animais maltratados nós vamos encontrar. Beth, na época que o Abel foi resgatado, eu não lembro muito bem, deixaram ele no HVA, e aí o HVA pediu ajuda para ele, e aí foi daí que tu conseguiu entrar em contato para poder ajudar o Abel, foi assim? Exatamente. A moça viu ele, né, atropelado, ele estava na rua, na vala, e ela ficou com tanta dó dele, ela só pensou naquele momento em procurar o HVA, porque ela sabia, né, que antigamente era o Au-Au. O Pet Au-Au. Inclusive a gente tem fotos aí do Abel, né, no momento em que, até mesmo no momento que eu estava lá, pedi autorização na clínica para fazer um vídeo dele, pedir ajuda. Então, de centavo em centavo, a gente conseguiu aí pagar o procedimento do Abel através da ajuda dos seguidores. O Au-Au Clínica, ela sempre abriu essa porta aí, chegavam muitos animais, eu lembro, né, de rua. Na época, assim, era uma coisa muito estrondosa, chegavam muitos animais de rua. O pessoal viu um animal atropelado, corriam para a clínica, deixavam lá, e aí ia fazer a campanha para arrecadar recurso para pagar a continha que, claro, tinha para pagar, né? Do tratamento, cirurgia, quantos procedimentos. Então, a clínica Au-Au aí foi uma parceira, que nem o HVA, que não mudou também, né? Parceira, mas hoje já se tem uma extensão maior de pessoas cuidando dos animais. E aí foi dado mais essa vez aí para quem assumiu mais a maior responsabilidade. Exatamente. Com o Abel não foi diferente, né? Ele precisou dessa ajuda, a clínica Au-Au abriu as portas, né, para atender ele, mas é claro, a gente precisa pagar os procedimentos, né? Não se trata de um hospital, um convênio, e cada um fazendo um pouco, ajudando um pouco, a gente vai conseguir salvar mais vidas. E o Abel, como é a rotina dele? A tutora dele não pôde vir, que hoje ele tem uma nova tutora, né? Tem uma nova família, para poder falar melhor desse comportamento, como é a vivência do Abel em casa, que hoje ele só tem 3 membros, num caso, 3 patinhas, na verdade, né? Uma ele já não tem mais. Então, o Abel, ele é super tranquilo, é amoroso, só está um pouco aqui receoso, né? Está conhecendo o ambiente. Mas ele é esse gatinho, amoroso, fofinho. Na época ele tinha 4 meses, apenas 4 meses. Agora ele já tem 4 aninhos. Aí já é um rapazinho. É um rapazinho pronto para ser castrado aí na ação do HVA. Aí tá certo. Você conhecendo aí a história do Abel, do trabalho maravilhoso que a Beth tem feito e vem fazendo ao longo desses anos em prol dos animais,
da defesa da causa dos animais, aí uma protetora aí que tem vivido para os animais, né, Beth? Tem vivido aí para cuidar desses animais. Você que tem vontade de ajudar um animal, não sabe como, procure o projeto Anjinho da Beth, que ela está aí cuidando de muitos animais ali, com alimentação, parte de saúde, né, Beth? Procure ela precisa desse apoio, porque sozinha para ela se torna um trabalho muito árduo. Mas se você puder ajudar, ajude, que vai se tornar mais leve. E ela vai poder ajudar muito mais do que ela já está ajudando com os outros. Então vamos ali incentivar os projetos das castrações, né, Beth? Ajudando aí, pagando uma castração para um pet que precisa. Procura a Beth. Não deixa de apoiar esse projeto, que é muito importante. O HVA aqui, o HVA na TV está dando esse apoio aí para o projeto da Beth, para ver se o povo sente mais vontade de adotar um animal, sente mais vontade de querer ajudar um animal que precisa. Estamos juntos aí, Beth, para te apoiar. Muito obrigada. E vale lembrar que nós ainda temos vários pets esperando adoção, né? Temos vários pets disponíveis, tanto cães quanto gatos, filhotes, adultos. Nós temos vários disponíveis para adoção responsável. Gente, que história emocionante essa história do Abel, né? O Abel que vivia na rua, foi resgatado, hoje tem uma oportunidade de viver com uma família e está sendo muito bem cuidado. Tudo isso aconteceu através do projeto do Anjinho da Beth. Você que tem vontade de apoiar aí esse projeto, procure a Beth. Vamos deixar, nossa produção vai deixar o contato aqui na tela. Entre em contato com a Beth e ajude a salvar mais animais. Muitos animais precisam de ajuda, mas precisamos nos unir para que isso aconteça. Então vamos agora com um recadinho do nosso patrocinador, o HVA, um companheiro, um parceiro, um amigo que está dando todo esse apoio ao nosso programa. Se não fosse o HVA, hoje nós não estaríamos realizando esse programa maravilhoso para você que precisa saber tudo sobre os pets. Confira aí. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Agradecer aí a diretoria do Hospital Veterinário, o HVA. Muito obrigada por esse apoio que vocês estão dando ao nosso programa. E vamos dar continuidade falando um tema muito importante para você que é dono de pet. É sobre plantas tóxicas. Vamos falar aí com a doutora Letícia, que vai falar tudo sobre os riscos que tem e como a gente deve prevenir. Geralmente é muito comum a gente encontrar nas nossas casas, no nosso jardim, uma planta que pode ser um risco muito grande para quem tem pet. Vamos acompanhar essa matéria maravilhosa com a doutora Letícia. Estamos aqui com a doutora. Doutora, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente no programa HVA na TV, para dar continuidade no assunto sobre veneno, intoxicações com pets. Falamos no programa passado que envolvendo os envenenamentos com veneno de rato, e hoje nós vamos falar qual é o outro veneno, doutora. Seja bem-vinda e obrigada. Muito obrigada pelo convite novamente. Hoje a gente vai falar sobre plantas ornamentais, que são aquelas plantas que decoram o nosso ambiente, nossa casa. Essas plantas, doutoras, quais são essas plantas e esses riscos aqui que elas trazem para os nossos pets? Então, tem uma infinidade de plantas que são tóxicas, né? As ornamentais, só que nós temos as mais conhecidas, que é aquela copo de leite, é a samambaia, o famoso antúrio, a Comigo Ninguém Pode, que é muito famosa. Essas são, assim, as mais conhecidas, que praticamente todo mundo tem em casa. Doutora, essas reações que elas causam no pet, como
como identificar, como saber se meu pet comeu aquela planta? Então, essas plantas tóxicas, cada uma tem sua composição particular, né? Um mecanismo muito conhecido são os oxalatos de cálcio, que são como se fossem pequenas agulhinhas, microagulhinhas que tem dentro do caule daquela planta, que ao entrar em contato com a mucosa ali, que é a gengiva do animal, né, que ele come a planta, elas ferem ali, causando microlesões na mucosa daquele animal, e ali entra a toxina. E aí o animal vem apresentando os sinais de envenenamento, que a gente já até comentou no programa passado quais são, e eles sempre se repetem, que são sinais neurológicos muitas das vezes: salivação excessiva, paralisia de membros, convulsão. Todos esses sintomas, essas plantas, elas podem trazer no pet. Existe, doutora, o risco de óbito também sobre essas intoxicações? Com certeza. Quanto mais rápido agir, melhor será o prognóstico do paciente, claro. E o risco de óbito, ele é muito grande. Principalmente se a gente tardar ali na ação, né, de fazer a desintoxicação daquele animal. Então, a partir do momento que atinge o sistema neurológico, a chance de óbito é muito alta, né? Doutora, na hora que eu encontro meu pet que comeu isso, o primeiro socorro que eu tenho que fazer? Primeiro socorro é sempre aquilo que a gente deixa claro para os tutores, que eu também comentei no programa passado, é proteger a cabeça na convulsão, é entrar ali com a medida do carvão ativado, não dar leite, não dar ovo, não fazer essas receitinhas caseiras, né, que muitas vezes a gente pensa que está ajudando, mas está atrapalhando o animal. Carregar o animal o mais rápido possível até a emergência veterinária, não tentar conter a salivação daquele animal, porque a salivação é uma medida para expelir o veneno. Não colocar o animal assim nessa posição, com a cabeça virada para cima, porque ele pode se engasgar com a saliva, broncoaspirar aquela saliva e piorar o quadro do animal. Doutora, por que os nossos animais procuram essas plantas? Então, existem várias motivações, né, para um animal querer comer aquela planta ali no seu ambiente doméstico. Um dos principais é o comportamental, que é o tédio, tá? Um animal que está entediado pode ir procurar uma distração comendo aquela planta. Outro fator é um animal filhote, que está procurando um alívio ali para a gengiva. E claro, também, como eu falei no último programa, os cães, eles são animais onívoros oportunistas, né? Então, eles sempre vão querer comer uma coisa que a gente não imagina. E a planta é muito chamativa para eles. Outra motivação é o animal que está com problemas gastrointestinais e vai atrás do famoso matinho, né? Para aliviar aquele desconforto abdominal que ele está sentindo. Então, isso pode acontecer também dele acabar comendo uma planta tóxica ali dentro daquele ambiente. Como é que eu faço para evitar dele procurar essas plantas? A principal profilaxia nesse tipo de situação se você quer ter a sua planta ornamental na sua casa, deixe ela sempre longe do alcance do seu animal. Podendo ser aqueles suspensórios de planta, não sei exatamente o nome que dá, que a planta fica fora do alcance do animal porque ela fica bem alta no teto, né? Então ele não consegue ali ter o acesso àquela planta. Nunca deixar no chão, tá? Outra medida profilática muito importante: não deixar o seu animal entediado. Enriquecimento ambiental. Brinque com seu animal, passeie com seu animal, distraia ele para ele não procurar outras formas de brincadeira, de distração que não são saudáveis. Então, reforçando aqui o cuidado, né, doutora? Temos que ter aí preocupação se nós temos em casa uma planta dessa e um pet também. Então, aí ter cuidado, se gosta de ter essas plantas, colocar elas em um ambiente onde o pet não tem acesso. E se ele, porventura, comer essas plantas, então, atentar também a esses primeiros socorros, procurar uma emergência, né, doutora? Que isso é muito importante, porque o risco de óbito existe quando o pet ingere essas plantas. A gente tem que atentar que uma intoxicação por plantas tóxicas tem um prognóstico bem ruim, né?
são intoxicações que levam a encefalopatia, a coagulopatia, levam a problemas renais, levam a um estado crítico realmente ali do animal, que deixa difícil de reverter. Realmente tem que ser um trabalho muito bem feito para reverter um animal de uma situação dessa. Então não é brincadeira. É isso, gente. Fica aí a dica. Cuidado com o seu pet. Você que tem um pet em casa. Doutora, muito obrigada pela senhora participar com a gente do programa. O HVA na TV tem um prazer, tem a honra de ter a senhora aqui com a gente, ajudando quem é dono de pet a conhecer os riscos que existem em casa, principalmente com as plantas, a poder prevenir e evitar aqui uma possível situação de emergência, né, doutora? Exatamente. O quanto é importante a gente conhecer o que é plantas tóxicas e seus riscos para os pets. Comumente a gente sempre tem em casa, ali no jardim. Mas se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre seus riscos para os pets, procure o HVA, porque juntos nós vamos ajudar a proteger melhor o seu pet. Recebemos várias perguntas, várias mensagens, querendo entender e saber melhor sobre guarda compartilhada. E ninguém melhor para falar com o nosso programa que o Dr. Malaliel, nosso convidado especial, que está falando tudo sobre os direitos dos pets. Vamos conferir essa matéria maravilhosa sobre guarda compartilhada? Muito obrigada por estar com a gente no programa. Seja mais uma vez bem-vindo ao HVA na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje a gente vai abordar, né, essa temática que cada vez está ganhando notoriedade, né, nas noticiários de TV, no meio judiciário, que é a questão da guarda compartilhada, do quem será o responsável pela guarda do animal após um fim de um relacionamento. Como se estabelecer isso em um contrato pré-nupcial, o contrato chamado contrato de namoro, onde a gente pode estar colocando cláusulas que podem evitar um conflito maior no futuro. Um assunto muito importante, doutor, que eu queria saber como é que a legislação brasileira hoje, ela aborda esse assunto da guarda compartilhada dos pets em caso de uma separação. Atualmente, não há uma lei, a legislação não trata sobre essa temática. E o que tem se utilizado ultimamente? Analogia ao direito de família, e os tribunais, né, analisando como o pet, a gente fala hoje em dia em família multiespécie. Novos autores estão falando sobre o conceito de família multiespécie, que é a família e mais o seu animal de estimação. E, diante disso, o judiciário ele tem aceitado essa analogia em relação a uma relação entre humanos, o que aconteceria com uma criança. Então, sempre buscando o bem-estar. Então, lei não temos, mas temos a jurisprudência, que são os tribunais decidindo, e, através dessas decisões, recebe como base para novos casos que surjam e sigam esses mesmos parâmetros, porque cada caso eles são muito particular. Ou seja, no caso ali de uma separação, quando envolve os pets, a jurisprudência vai utilizar ali, incluindo o pet, como algo que tem que ser tomada uma decisão a respeito do que vai ser, com quem vai ficar, né, e quem vai alimentar. Mas falando sobre direito e responsabilidade, de quem é a responsabilidade, de quem é o direito, por exemplo, ali de arcar com os custos, enfim. O judiciário, fazendo essa analogia com o direito de família, ele tem buscado dar as decisões sempre buscando o bem-estar do animal. Então, levando em conta o fator financeiro, quem vai ter condição, quem vai ter mais disponibilidade para esse pet, quem está pleitando o direito do pet, quem está sendo, né, o autor da ação para buscar, eu sou o dono, então eu tenho mais condições de ter o animal. Hoje em dia a gente fala muito na questão do animal, o pet como cão de apoio emocional. E se tem um relacionamento e o cão é apoio emocional de um dos cônjuges, mas quem comprou foi o outro. Aí então é muito uma questão que é tão complicada quanto o direito de família. Ou seja, ver essas implicações ali legais sobre quem pode e quem não pode, quem vai assumir a responsabilidade de ficar e quem vai assumir uma responsabilidade financeira de pagar os custos, né? Isso. E pensando no bem-estar do animal, caso a justiça até, no caso, vai sentenciar, né, e
obrigar através da jurisdição, né, que seja executado, que aquela indenização, que já estão chamando de indenização de alimentos. Já estão se falando, né? Os novos autores agora, eles já estão se falando desse conceito de multiespécie, estão tirando do animal aquele conceito de coisa, de objeto, e estão colocando como um ser, né? Senciente, que precisa de cuidados tanto na saúde fisiológica como na saúde emocional também. Doutor, quais são as necessidades básicas que devem ser atendidas numa guarda compartilhada? O bem-estar do animal, ele vai começar pela alimentação, pelo um local adequado, onde o animal possa não ficar preso, possa circular, possa ser livre, ele possa ter os seus comportamentos de animal, ele possa mijar, ele possa passear, possa farejar. Então vai sempre se levar em conta o bem-estar do animal. Quando existe ali aquela disputa que, como você acabou de mencionar, né, num divórcio, quando tem aquela disputa, quando os dois querem, a justiça ela pode tomar ali a parte emocional e financeira. Vamos usar algo bem mais difícil. Uma tem a dependência emocional do pet e não tem a condição financeira. O outro já tem a condição financeira, porém não a dependência emocional. Mas os dois querem ali o pet. Faz o que nessa hora? Sim, buscando nesse caso, pode-se chegar a um consenso, pode ser através de uma conciliação entre o casal que chega ao consenso e se definir datas e o tempo que cada um ficará com o animal, ou também o judiciário, né, apreciando o caso, ele poderá sentenciar e, através com força de sentença, obrigar a obrigação de fazer, né, de se cumprir aquilo que for definido pelo prestador jurisdicional, né, que é o Estado, o Poder Judiciário. E a gente vem acompanhando assim, muitas histórias, muitos relatos de separações onde envolve pet, inclusive faz tempo até que eu acompanhei uma história onde a ex-companheira tentou se vingar do seu ex-companheiro, querendo agredir o pet. Era até me lembro, uma Yorkzinha. Então ela corria com a vassoura em cima da York, filmando, dando na York, para mostrar para o seu companheiro, para tentar se vingar emocionalmente, que ela sabia que aquela pet era algo muito importante para ele. Então eu vi ali aquela situação e tem também tudo isso, né? O risco até mesmo de que o pet acaba sofrendo numa separação ali não amigável, né? Sim, sim. Também, né, um paralelo até com a questão familiar, a questão humana, né? Às vezes uma forma de alienar, né? Uma forma de alienação, é uma forma de querer proibir o outro de ver o cachorro, como não por uma forma porque faz mal para o cachorro, mas sim como uma forma entre a relação humana, que os humanos querem uma forma de ferir o outro, uma forma de machucar. Então já tem pode se configurar uma alienação animal. Tentando chamar a atenção do outro. Isso. E sem contar os casos da violência, né, como parte da agressão. Então o animal, nesse caso, ele vai precisar, né, às vezes, dessa prestação jurisdicional, né, às vezes que o Estado use a sua força, né, para se poder proteger o animal e dar a ele, né, o tutor mais adequado para que ele viva, né, numa forma de seu bem-estar. Então vamos aqui a mais uma pergunta, doutor, que um dos nossos telespectadores querem fazer para o senhor. E essa pergunta é: se depois de ter uma guarda ali ganha do pet, o outro tendo que pagar, e ela resolver desistir dessa guarda e entregar para o seu ex-cônjuge, como ela pode proceder dentro desse assunto, uma vez que ela já ganhou aquela guarda? Mas aí vem aquela história, vai se mudar para um outro apartamento, que não tem como levar o pet, e aí ali tiveram um acordo anterior e ela quer estornar o pet para o seu ex, mas aí ele não quer mais aceitar. Como é que faz numa situação dessa, sendo que nenhum nem outro mais quer responsabilidade?
É mais uma situação, no caso, que vai haver a intervenção do poder público, porque vai se buscar o bem-estar do animal. E nesse caso, ambos podem até ser responsabilizados, porque tem a obrigação de cuidar, né, desse animal, de dar todo o suporte para ele. Então, nesse caso, para ela poder rever essa situação, caso ela não conseguisse realizar de forma amigável, ela teria que, mais uma vez, buscar essa situação no judiciário, né, para poder chegar a uma decisão, né, que o judiciário pudesse dar uma decisão que pudesse resolver essa situação de o bem-estar do animal ser definido em qual tutor. Mas isso tem que se levar muito, cada caso tem que se levar em conta, porque cada situação elas são bastante complexas, né? Ver se o tutor tem a condição, se o outro tem a disponibilidade, se esse cão está sendo um instrumento do conflito do casal, né? Que os processos de separação eles são um processo bastante complicado, que são um desgaste emocional muito grande para as pessoas, e o animal às vezes ele acaba ficando nessas circunstâncias ali, que ele também tem essa questão emocional também. Então o judiciário tem todas as situações que são levadas ao judiciário, o judiciário tem se feito cumprir a Constituição, né, que ela estabelece, no seu artigo 225, parágrafo 1º, ela estabelece o direito ao bem-estar dos animais. Então, o judiciário ele sempre tem decidido em relação às situações que fica em primeiro lugar o bem-estar do animal. Ou seja, ali, se nenhum dos dois quiserem um animal, vem uma intervenção ali do judiciário para os dois ali terem que assumir essa responsabilidade de qualquer forma, né? Sim, sobre pena de multa, sobre pena de ser responsabilizado civil e criminalmente também, porque no caso o abandono de um animal, né? Por isso que hoje em dia se vem buscar também as pessoas a conscientização, né, de como proceder nesses casos. Hoje em dia, né, a utilização do pré-contrato, de se levar em conta, né, de que ter um animal também implica em responsabilizações, né? Falar em contrato, como é que a gente faz esse contrato? Olha, a gente ouve se falar, né, muito na mídia, né, nas páginas de fofoca, sobre a questão dos contratos pré-nupciais, né, que está muito na questão das pessoas que, influencers, artistas, as pessoas que são do show business, elas sempre colocavam nessa questão do contrato, porque para evitar problemas futuros, né, um acordo. Então, hoje em dia, nesses contratos já pode se debater essa questão do pet, de guarda. Quem, em caso de uma separação, quem ficará com a guarda? Quem é responsável pela questão financeira? Quem vai ser responsável em arcar com os custos, com os banhos, com o veterinário, com uma possível internação, com uns exames mais caros? Então, isso daí a gente pode se definir nos contratos pré-nupcial, o chamado contrato de namoro, né? Então, já pode se elaborar, né, as cláusulas mais adequadas. E depende do casal, né, fazer as cláusulas que não firam, né, os direitos de um do outro, e se estabelecer uma forma de se evitar um conflito maior, um desgaste maior no futuro. Esse contrato pode ser feito por um advogado, no tribunal ali do casamento? Pode ser um contrato que pode ser, né, elaborado, né, com uma assessoria jurídica, de um advogado, né, e que vai de ambas as partes? Sim, né, de uma forma consensual, onde pode se registrar, né, e ali vai ter se assumir as obrigações, né, a obrigação de fazer, né. Caso no futuro quem assumiu essas obrigações não deixe de cumprir, a gente vai poder estar acionando o judiciário, né, para que se cumpra, né, aquele acordo. Doutor, uma dica que o senhor possa dar aí para minimizar esse conflito dessa guarda compartilhada, porque nem tudo é flor e mel, né? Pode ter ali dentro de uma guarda compartilhada, como a gente acabou de conversar, um que quer e o outro não quer, mas também tem ali o conflito dos dois quererem, mas também tem o conflito dos dois não quererem. Qual a dica o senhor dá para que esse conflito ele seja minimizado? Olha, dentro dessa situação, é muito interessante, desde o momento que o casal, né, que ele busca adotar o pet, que ele quer, né, ser o tutor daquele pet, sempre que ele busque estabelecer, até numa forma de um contrato mesmo, um pré-namoro, estabelecer essa situação futura, pensar, né, porque a gente tem o direito ao planejamento, né, o que eu vou fazer na minha vida com o tempo, eu vou ter tempo para esse animal,
eu vou poder cuidar, eu vou ter uma estabilidade financeira para me cuidar dele. Então, o casal no consenso é uma forma que ele tem mesmo uma situação que tem que ser colocada, né? O futuro daquele animal. Então, hoje em dia a gente já tem que pensar no futuro daquele animal, né? Para o animal não sofrer danos emocionais, né? Um ser que nos faz tão bem, né? Que participa de tantos momentos de felicidade e depois não ser colocado em situações que vai degradar a sua saúde emocional, que isso vai ocasionar desgaste na sua saúde fisiológica, que ele vá, né, até adoecer, né? Doutor, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente do programa Gaviana TV. E vamos continuar com mais assuntos sobre os direitos do pet, pauta muito importante. Você que tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta para o programa, mande para a gente a sua pergunta, que a gente encaminhe ao doutor para que ele venha no programa responder, esclarecer direitinho aí tudo que você precisa saber sobre os direitos do seu pet. Então, nosso pet também tem direito e nós precisamos buscar os direitos deles, né, doutor? Sim, obrigado pelo espaço. E sim, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas que vierem a surgir em relação a esse universo que é tão grande e é tão próximo, é tão íntimo, né, da nossa vida, mesmo quem não tem o seu pet em casa, né? Quem já passou por isso. Em relação a casos assim, eu não tive casos no judiciário, mas já apareceu várias consultorias das pessoas me procuraram e falaram: olha, eu estou passando por essa situação, separei e o meu namorado não quer pagar o veterinário, o que eu faço, né? Eu orientei a pessoa a conversar e falar, explicar para ela sobre a responsabilidade. Então, são problemas que já acontecem dentro da sociedade abaetetubense. Doutor Malaliel, obrigada aí pela sua participação, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. Você que tem alguma dúvida, precisa de uma orientação jurídica para saber quais são suas responsabilidades e direitos, procure aí o doutor Malaliel para que você possa ser melhor orientado. Tudo que o seu pet tem direito e você também. Vamos ao recadinho do nosso parceiro Magno Contabilidade, confira aí. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. E vamos continuando, falar agora tudo sobre estética animal com o groomer Luan Gaia. Você que tem um pet em casa, que passa ali pelo Banitosa, que precisa semanalmente estar realizando ali a sua higiene, bora conferir aí com o profissional especializado Luan Gaia, que vai estar explicando pra gente tudo sobre estética animal. Hoje, recebendo esse nosso convidado maravilhoso, que é o Luan Gaia, estamos aqui na distribuidora Expet e ele vai falar sobre banho e tosa e estética animal. Existe diferença, tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, HVA, por essa oportunidade. Então, como você falou, me chamo Luan Gaia, sou groomer há 7 anos. E vamos bater um papo aqui bem legal sobre a diferença desses nichos tão aparentemente parecidos, mas que tem na verdade uma lacuna entre um e outro, né? Estética animal. Então, há muitos anos o banho e tosa ele veio crescendo, ele veio desenvolvendo e essa profissão, juntamente com os profissionais, ela ganhou muita força dentro dos pet shops. E nada mais é o banho e tosa do que o ato de fazer a asepsia dos cães. Fazer a limpeza, a higienização dos ouvidos, cortar as unhas, escovar, secar o pelinho do cachorro. Isso é banho e tosa. Tá? Estética animal é algo um pouco mais profundo. A estética animal ela envolve um ambiente um pouco mais completo de serviços que estão à disposição do cliente. Eu, como groomer, sei muito bem como é que é isso e tenho a oportunidade de visitar diversos pet shops da Brasil afora e nessas oportunidades de visita a gente vê que ainda tem muita gente trabalhando de maneira bem arcaica, bem antiga até. E o que faz isso ser antigo? Primeiro, a mentalidade dos próprios profissionais. Nós, treinadores de groomers, treinadores de estética animal, sempre levamos
a possibilidade de evolução dentro do próprio setor banho e tosa. Ou seja, não é mais aquele simples banho, secagem e escovação do pelo. Também a gente vai falar de cronograma de pelagem, de coloração PET, vamos falar de tosas específicas por raça. E essas especificidades é que fazem a estética animal ser algo assim tão moderno, tão atual, um tema que está super em alta. E as pessoas que estão entrando para esse lado, os profissionais que estão emergindo em estética animal, estão se destacando bastante a nível Brasil mesmo. Quais são os serviços mais comuns que a população venha procurar, no caso, para fazer os serviços de banho e tosa, estética animal, Sim. geralmente? Perfeito. No banho e tosa, a procura mais comum é para fazer serviços básicos, como um banho, outro serviço, uma tosa higiênica, que já envolve o banho. Outro serviço seria a tosa completa, que envolve mexer em todo o pelo do pet, raspar ou deixar mais fofinho, passar um adaptador, finalizar na tesoura. Isso é banho e tosa, que a gente vê hoje. É errado? Não. É muito digno, muita gente trabalha dessa forma, muito pet shop tem muitos e muitos anos no mercado trabalhando dessa forma. Mas nos cursos, nas imersões, nos estudos do mercado pet, comprovam que esse setor estética animal está se desenvolvendo muito e está caindo na graça dos tutores, que é o que é melhor. Os tutores querem cada vez mais o seu cachorro fofinho, mais dinâmico, e o nicho de procura de serviços na estética animal, muito semelhante à estética automotiva, por exemplo, por muito tempo existiu o lava-jato e depois surgiu a estética automotiva, com um nicho de serviços e produtos totalmente diferenciados, mas que o dono que tem aquele carro que é caro, que é de uma marca boa, que ele tem um carinho, um apreço por esse veículo, ele vai investir, não vou dizer, não vai ter o custo, ele vai investir na estética do seu carro, sabendo que são profissionais especializados para tratar o carro da melhor maneira possível, para que não arranhe. E dentro desse parâmetro a gente compara com a estética animal, com os pets. Hoje em dia, Denise, são cães ou são filhos? Né? As pessoas comparam cada vez mais os pets com um membro da família. Então, se é o meu filho, se é o meu sobrinho, se é meu neto, eu vou cuidar como se fosse parte da minha família. Eu vou investir em cuidados que eu sei que a pele dele não vai sofrer, que ele não vai ter um risco quando for idoso de ter um ataque cardíaco, que isso pode acontecer se o profissional não for especialista. Dentro desses serviços oferecidos pela estética animal, nós temos uma gama bem aberta, né? Dentre eles, coloração pet, que é uma super tendência, tem diversas imagens, diversos vídeos de profissionais na internet se destacando com coloração, fazendo os cães serem semelhantes a outros animais, como tigre, leão, enfim, panda. Eu mesmo amo fazer essas tosas e coloração criativa. No caso, essas colorações, é uma tinta específica, uma tintura específica, né? Só para Excelente pergunta. Toda vez que tem um vídeo desse na internet, que o conteúdo ele é viral, os defensores dos animais vão lá, porque faz mal, porque coitadinho. Gente, olha isso aqui. Eles adoram, eles ficam quietinhos. Essa aqui é a Sol, já fez coloração. Outros cachorros meu eu pinto. Cachorro de cliente, o cliente pede, porque são tintas sem amônia, totalmente leves, extremamente hidratantes, fazem bem demais para a pele e pelo. Então a gente não tem riscos ao pet ao usar essas colorações. Tá? Evidente, se o pet tiver problemas de pele, com aquela pele avermelhada, a gente não indica nem banhar com um shampoo comum, que dirá com coloração. Então, somente nesse caso especificamente, a gente não usa. Se o animal já tem uma comprovação de algum problema dermatológico. Fora isso, não tem risco nenhum. No caso também, fiquei sabendo que você é professor também, né? Fala um pouquinho sobre essa área pra gente, por favor. Perfeito. Então, atuando como um professor de estética animal, a gente tem que ter ainda mais responsabilidade na hora de falar sobre esse assunto, porque a gente vai envolver não só o embelezamento canino, mas todo um conhecimento técnico, científico acerca desse tema com o aluno. Eu hoje estou como CEO da Mr. Groom, escola de groomers, né? Nosso lema é Escola de Campeões.
por conta dos campeonatos, dos títulos que a gente tem, que é assunto para uma outra conversa, mas dentro dessa mesma pauta, na escola nós formamos pessoas para entrar nessa nova mentalidade do mercado, para já entrar não somente fazendo um banho, uma tosa comum, um corte de unha simples. Na formação desses alunos, nós ensinamos como identificar as necessidades específicas daquele pet, seja de produtos ou estruturais. Exemplo, na barbearia humana está super em alta o visagismo humano. Todo mundo utiliza o visagismo como uma coisa super moderna, super inovadora, principalmente os homens, né, que se usam para corrigir as imperfeições. Na estética animal, nós já fazemos isso há muito tempo. A gente pega aquele dog que é lindo, que ele já tem aquele carinho familiar, mas de repente algum defeito estrutural, alguma patinha um pouco para fora, a costa um pouquinho selada. Com o próprio pelo do cachorro, a gente esconde aquilo ali e ele fica mais fofinho, mais bonitinho. Então, ensinamos ao aluno a entender essas adequações que aquele pet especificamente precisa. Não existe uma fórmula mágica. É um tratamento super individualizado mesmo. No caso, o tutor quer trazer o seu pet para fazer um banho tosa, para fazer uma estética animal, mas ele está com algum problema de pele. Tem uma contraindicação para isso ou não? Perfeito. No caso de animais com comprovação de problema de pele ou não, por que ou não? Nós, como profissionais de estética animal, já avaliamos isso na anamnese. O pet chega, nós avaliamos ele antes de colocar para dentro do banho tosa e fechar o serviço com o cliente. Uma vez que esse pet já vem com um diagnóstico de doença de pele, ele já traz indicado pelo veterinário o seu shampoo na bolsinha e a gente vai fazer só com aquele produto que o veterinário indicou. Quando acontece de o tutor não saber ou não ter levado o petzinho ao médico veterinário, aí nós já fazemos a conscientização ali naquele momento de atendimento. Nós fazemos o checklist e notificamos. Seu pet está com uma vermelhidão, está com um problema de pele assim, bem avançado. A indicação é você fazer uma consulta dermatológica. Se por um acaso esse cliente não quiser fazer ou não tiver condições de fazer a consulta, que pode ser nesse pet shop ou em outro lugar, a gente pega o pet, mas fazemos com produtos específicos. No caso, a marca que eu defendo, que é a Perigord Cosmético, que é uma das melhores a nível global, ela tem produtos específicos. Então, para esses animais, nós usamos um produto com fragrância hipoalergênica, ele contém prebiótico na formulação, contém extrato de tamarindo, extrato de ostras, tudo muito suave, muito calmo, que consegue dar a segurança que a gente precisa para esses animais que têm um problema de pele. Eu quero saber dicas para os tutores a respeito de banho tosa. Então, a principal dica que nós damos ao tutor quando vai levar o seu pet ao banho tosa é que ele faça a manutenção adequada em casa. Uma vez que você tem um poodle, um shih tzu, um bichon frisé, você não quer ter um petzinho raspado dentro de casa. Você não quer ter um animal desse que fique o tempo todo baixinho. A ideia é que ele esteja fofinho. Até faço um alerta, Denise. O pelo, ele é a termorregulação do pet. O animal precisa do pelo para termorregular. Muitos tutores chegam no banho tosa e falando, raspa porque está muito calor. E deixa crescer, deixa embolar o pelo, correndo o risco de pegar fungos e dermatites, e pede para raspar. Só que aí, quando a gente faz isso, principalmente se o animal nasceu predisposto a ter pelo longo, como o caso desses bebês que aqui estão, esse animal ele acaba sofrendo muito com problemas de termorregulação, ele pode ficar triste, ele pode se esconder embaixo da cama, e vão dizer muitas das vezes que foi o próprio banho tosa que machucou, que fez alguma coisa. Não é. É porque esse animal está sentindo o extremo frio, está sentindo o calor, e essa troca de temperatura não só mexe com o sistema imunológico dele, como também pode fazer o seu pet criar temperamentos e aversões, até se tornar agressivo, porque raspou. Então, a principal dica é a gente fazer a manutenção. Não só no pet shop, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez no mês, mas em casa. Compre uma escova, uma rasqueadeira, de 2 a 3 vezes por semana, escove o seu pet em casa, para que ele não tenha que ir só quando vai para raspar tudo. Eu acho que, para a gente concluir, seria a principal dica que todo tosador quer falar para o dono do pet, mas acaba esquecendo,
ou não tem coragem de falar, mas isso é muito importante. E quem quiser achar você nas redes sociais? Opa! Rede social, Instagram, @groomerluangaia. Tô sabendo que o Luan vai continuar com mais uma matéria no nosso programa. Fique ligado aí se você quer saber tudo sobre estética do seu pet, o tipo de tosa apropriada para ele, o tipo de banho, quanto tempo, tudo que você precisa saber. Quero agradecer aqui a participação do público que está enviando para a gente as mensagens, enviando suas dúvidas. Nós estamos correndo aí atrás para tirar suas dúvidas das perguntas que você manda. O nosso contato está aí na tela. Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Poxa, a produção está nos avisando aqui que encerrou, mas no próximo sábado nós vamos estar novamente aqui para continuar o nosso bate-papo, nosso assunto, tudo que você precisa saber sobre o seu pet. Um beijo da Marcione para você e para o seu pet. Obrigada, gente. Tchau.